Olá! Nesse trabalho, nós vamos fazer um experimento sobre engenharia genética e organismos transgênicos. Primeiro, precisamos entender o que é a engenharia genética. Ela consiste em um conjunto de técnicas de manipulação do DNA por meio da sua recombinação, com o objetivo de fabricar organismos melhorados, visando ao aprimoramento ou estruturação genética de determinada espécie, seja vegetal ou animal, conforme as necessidades científicas. Tendo isso em mente, irei realizar um experimento para poder ver o meu próprio DNA. Para essa experiência, nós vamos precisar de um corante, álcool, sal, detergente e 2 copos de água. No primeiro passo, você deve pegar uma colher de sal e misturar em 2 copos de água. Depois disso, você vai pegar 3 colheres dessa mistura e fazer um bochecho por mais ou menos 1 minuto. Após devolver o líquido no copo, você deve colocar algumas gotas de detergente e misturar com cuidado para que não faça espuma. Feito isso, você deve separar meio copo de álcool e colocar algumas gotas de corante. Então, você deve pegar o copo com o álcool e o corante e derrubar bem devagar no copo em que a mistura com as suas células estarão. E então deixar descansar por mais ou menos 2 minutos. Como resultado do experimento, podemos observar que, após os 2 minutos, surge um emaranhado branco, que não é nada mais nada menos que o meu DNA. Isso aconteceu pois, quando eu fiz o bochecho no início da experiência, eu arranquei algumas células da minha boca. Então, usei o detergente para quebrar alguma das membranas dessas células e isso fez com que o DNA ficasse solto na água. Já o sal e o álcool fizeram com que o DNA se separasse da água. E o corante foi apenas usado para conseguir ver o emaranhado de DNA. Um exemplo de situação em que a engenharia genética é essencial é na realização de organismos transgênicos. Organismos transgênicos são organismos que são manipulados geneticamente. Eles são organismos em que eles usam a engenharia genética para alterar trechos do DNA. Os organismos transgênicos eles são realizados da seguinte forma: é pego um DNA de um componente e então o DNA é alterado. Os genomas desse DNA são alterados, incluindo trechos de DNA de outros componentes. Por exemplo, um tipo de milho que tem um genoma de um vírus, por exemplo, na composição do seu DNA. E essas manipulações acontecem para melhoria de alguns alimentos ou animais, que são os organismos que são manipulados. Por exemplo, esse genoma usado do vírus para ser colocado no milho, ele pode ter tido a finalidade de deixar o milho maior, fazer com que o milho cresça mais rápido. E esses são os organismos transgênicos.